O meu nome é Carlos Pedro, sou neste momento funcionário, sou antropólogo e funcionário da Direção Regional de Cultura do Alentejo e estou a trabalhar aqui na extensão territorial de Castro Verde. Estive ligado à candidatura de Castro Verde à Reserva da Biosfera da Unesco, que decorreu, deixe-me fazer contas, entre início de 2015 e outono de 2016. Portanto, depois foi entregue nessa altura, depois houve o processo de análise e a classificação foi em junho de 2017. A candidatura à Reserva da Biosfera da Unesco por Castro Verde, primeiro a Reserva da Biosfera de Castro Verde tem uma diferença em relação a todas as outras, porque coincide exatamente com o Conselho. É a única que coincide com o Conselho. E na altura ainda se pôs a hipótese de alargar para algumas faixas dos concelhos limítrofes e fazê-la coincidir com uma região natural, digamos assim, que é o Campo Branco. Mas pronto, essa decisão depois já não passou por mim e ficou decidido que coincidiria com o Concelho de Castro Verde, que acabou por acontecer. Depois, a ideia desta candidatura, que partiu da Liga para a Proteção da Natureza, surge como corolário de uma série de anos, de muitos anos, de trabalho em comum destas três entidades, da Liga para a Proteção da Natureza, da Câmara Municipal de Castro Verde e da Associação de Agricultores do Campo Branco. O grande ponto de partida foi, eu agora já não consigo localizar em datas, mas talvez nos anos 80, a intenção de uma empresa de celulose de plantar aqui uma série de eucaliptal para pasta de papel. Na altura, essa empresa de celulose, que eu não sei qual foi, Portocel, só Porcel, uma dessas, já tinha comprado uma série de herdades para avançar com esse plantio. Entretanto, houve um movimento para evitar que isso acontecesse, conseguiu-se evitar esse plantio de eucaliptos e um dos passos, com a Associação de Agricultores, na altura, e um dos passos foi o PDM de Castro Verde, que impediu o plantio dos eucaliptos. Entretanto, a empresa da celulose já tinha comprado as herdadas, que de repente deixa de ter utilização para elas, porque já não podia plantar os eucaliptos, portanto, não tinha interesse. Nessa altura, eu não estava em Castro Verde na altura, portanto não acompanhei esse processo, mas de alguma forma se chegou ao contacto com a Liga para a Proteção da Natureza. A Liga apresentou uma candidatura, salvo erro, às EEA Grants, salvo erro, para a compra das herdades, para, fazer um trabalho de preservação das aves estepárias. Esse processo, o projeto foi aprovado, o processo continuou, só que depois o financiamento não era suficiente, fez-se uma campanha que hoje se chamaria crowdfunding, mas que na altura foi recolha de donativos e de alguma forma de ajuda. Essas herdades foram compradas, a Liga começou a trabalhar nelas, formou uma equipa, construiu um centro que ainda existe e que funciona, o Val Gonçalinho. O trabalho foi andando. E, entretanto, foi-se aprofundando este trabalho com estas três entidades. Esse trabalho tinha um ponto anual de visibilidade, que era um encontro anual que, já não me lembro do nome, mas que pretendia fazer um bocado o ponto de situação do andamento do projeto e juntava alguns convidados que vinham falar sobre assuntos específicos relacionados com a questão da preservação das aves e não só, e do solo e por aí fora. Foi em virtude desta colaboração que surgiu, em colaboração entre as mesmas três entidades, na prática de formalizar o que já estava a acontecer. Ou seja, e essa formalização seria fazer uma candidatura à Reserva da Biosfera que permitia, não era bem, eu ia dizer, formalizar essa forma de funcionamento e os objetivos do projeto, não era bem isso. Era mais repensá-lo e organizá-lo, sobretudo naquilo que era a ponte e a relação com a comunidade local. Foi decidido na altura que haveria, por parte de cada uma destas três entidades, 2 pessoas ligadas a este projeto,
Uma delas que seria um técnico e que trabalharia efetivamente na construção do projeto e no preenchimento do formulário, recolha de informação, tudo isso. E uma segunda pessoa que tinha, enfim, tinha outro tipo de responsabilidade, mais ao nível das decisões e das definições de estratégia. E eu participei por parte da Câmara Municipal de Castro Verde como técnico na elaboração da candidatura. Depois a coisa, enfim, estas coisas com muita frequência não correm exatamente como se pensa inicialmente, e a participação dos técnicos, dos 3 técnicos nomeados por cada uma das entidades, não foi exatamente igual. Porque, por parte da Liga para a Proteção da Natureza, quem participou foi a Sónia Fragoso, que estava praticamente a 100%, a 90 e tal por cento. Era eu que estava, sei lá, a 60% ou 70%, e era a Ana Nobre, por parte da Associação de Agricultores, que, como a Associação de Agricultores só tem 2 técnicas, pronto, ela teve mais dificuldade em libertá-la para este projeto. Portanto, ela não acompanhou tão de perto, mas acompanhou sempre. Nós reuníamos, quando havia reuniões, ela estava sempre para avaliar e para decidir as coisas e tudo isso. A candidatura, pronto, teve uma característica interessante, porque, na minha opinião, claro, porque não foi feita como a generalidade das outras candidaturas, em que as entidades proponentes contratam uma universidade ou uma empresa, ou uma universidade e uma empresa, portanto, contratam externamente uma equipa para elaborar a candidatura. Aqui foi feita por técnicos locais, e na generalidade dos casos há técnicos que podem fazê-lo, e neste caso foi feito por técnicos locais, com a vantagem, acho eu, e achámos na altura, por consenso, com a vantagem de conhecerem o território e de conhecerem, como já havia este background de quase 20 anos, de conhecer, enfim, como o processo andou, como é que se desenvolveu, como é que funcionava a relação entre as 3 entidades, como é que essa colaboração efetivamente e na prática funcionava e era articulada. Pronto, isso facilitou imenso. Nós trabalhámos sobretudo naquele ano final, ou seja, desde finais de 2016 a 2017, a equipa destas 3 pessoas. Antes disso, portanto, desde o início de 2016 até quase ao final do ano, a Liga para a Proteção da Natureza contratou uma pessoa, a Irene Aparício, que foi contratada apenas para trabalhar na reserva da biosfera. E porquê é que eu estou a destacar esta pessoa? Porque esta pessoa teve o trabalho ingrato e quase invisível de fazer o trabalho de SAP inicial. Ou seja, foi ela que começou a bater a recolha de informação, a bater muitas entidades nacionais, Instituto Nacional de Estatística, a Federação Francisco Manuel dos Santos, o Pordata, a fazer recolhas de estudos vários que há ao nível local pela própria Câmara Municipal, ao nível regional, quer pela Associação de Municípios do Distrito de Beja, agora Simbal, quer pela CCDRA. Portanto, há muita informação e ela fez esse trabalho, que é muito chato, que é andar a bater e à pesca dessa informação. E fez um outro trabalho que foi importante, que foi começar a ir jogando, como nós dizíamos, ir jogando para dentro do formulário a informação que ia recolhendo. E porquê é que eu digo que este trabalho é ingrato? Porque este trabalho agora não se vê. Porque, entretanto, ficou por baixo da versão final da reserva da biosfera. Mas foi fundamental, porque foi a partir daí que depois sobretudo eu e a Sónia Fragoso, e também a Ana Nobre, pegámos no último ano, portanto já mais na metade final da elaboração do projeto, pegámos nesse trabalho imenso que ela fez, também fizemos algum de recolha, mas mais sobretudo de cozer aquela informação, dar-lhe sentido e adequá-la à estratégia que, entretanto, foi sendo definida em termos de reserva da biosfera. Mas ia-lhe dizer que o pré-requisito que se fez para avançar ou não com a reserva da biosfera era a adesão dos agricultores. Portanto, essa era decisiva. Nós começámos portanto, a Irene Aparício fez o tal trabalho de SAPA que falei há pouco. Nós começámos a fazer algum trabalho já a trabalhar um bocadinho na candidatura, sobretudo para termos uma visão geral para poder ser apresentada. E foi apresentada, eu agora também não me lembro datas, mas no verão de 2016, salvo erro, primavera-verão de 2016, foi feita uma reunião, que foi convocada pela Associação de Agricultores naturalmente e feita no espaço da Associação, com os agricultores, onde foi feita uma apresentação sumária do que é que se pretendia e quais eram as características de uma reserva da biosfera e o que é que se pretendia com a candidatura, e foi posta à consideração dos agricultores se eles estavam interessados nisto ou não.
para grande espanto nosso, que estávamos à espera que a coisa fosse complicada, porque se levantassem muitas dúvidas, que é natural que as pessoas tenham, e questões, e reservas, e pronto, por aí fora, houve uma adesão bastante interessante. E foi a partir daí que se começou a trabalhar a sério, a dizer, ok, isto é para avançar e é para ser feito. Porque é que é tão importante a adesão dos agricultores? Primeiro, porque este tipo de paisagem é uma paisagem humana. Esta paisagem é construída pelo homem, a chamada estepe cerealífera, esta paisagem que nós vemos aqui, com muito poucas árvores, ligeiramente ondulada, é uma construção do homem, dos agricultores concretamente, para a prática agrícola. Esta paisagem, como se está a descrever, portanto a chamada estepe cerealífera, é uma paisagem que tem 100 e poucos anos. Até finais do século XIX, o que caracterizava esta zona, aliás, há muitas descrições, sobretudo do século XVIII e XIX, o que caracterizava esta zona eram zonas de mato, que são referidas normalmente na bibliografia e nas descrições de viagens como charneca. Há até uma descrição curiosa de um fulano que vem a fazer a descida pelo interior, e às vezes o trecho descreve a paisagem lindíssima, toda verde, portanto que era a esteva, portanto um cistos, pintalgada de branco, com aquelas flores, ele acha aquilo, a perder de vista, ele acha aquilo lindíssimo. Ao fim dos quilómetros já está farto de ver porque a paisagem é aquilo e não há mais nada, portanto não há árvores sequer. Mesmo as árvores, fossem elas sobreiros ou azinheiros, que existiam, estavam tão abafadas pelo mato, porque estamos a falar de estevas mais altas que uma pessoa. Estava tão abafada pelo mato que nem sequer conseguiam crescer. Portanto, era uma paisagem, de facto, não só homogénea, como até monótona, ondulada, de mato, a perder de vista, sem referências. Portanto, que é uma coisa... Pronto, eu não imagino muito bem o que seja, embora consiga fazer um quadro. Esta paisagem social... quais eram as alterações? Era, junto às localidades, uma pequena zona na sua envolvente, que era agricultada. Enfim, algumas bolsas agricultadas, onde a terra era um pouco melhor. Pronto. Agora, há vários fatores que explicam isto. Um deles é a grande propriedade. O outro é o facto dessa grande propriedade ser propriedade, os donos dessas grandes propriedades eram ou pessoas ou instituições, muitas das vezes que tinham uma vaga ideia que havia uma propriedade de algures. Porquê? Porque estamos a falar de conventos, havia muitas propriedades que pertenciam a conventos, ou seminários, ou o que fosse, eram de nobres, ou de ordens religiosas em geral, ou de nobres, que recebiam umas coletas e uns impostos, e no século XIX, só para vos dar uma ideia, quando são vendidos os bens das ordens religiosas, há propriedades que nem sequer se sabe de quem eram. Portanto, foi complicada a venda porque não sabia quem era o dono daquilo. Bom, já agora, para vos dar mais um exemplo, há uma freguesia que pertence ao concelho de Aljustrel, que é Ervidel. Ervidel, até meados do século XIX, sensivelmente, pertenceu ao concelho de Beja. E o Frei Manuel do Cenáculo, que é uma figura importante aqui na zona em determinada altura, nos inícios do século XIX, refere que toda a freguesia, todas as propriedades da freguesia de Ervidel são propriedade dos conventos de Beja. Isto para terem uma ideia de como era. Portanto, o panorama geral era agricultura, o mínimo para a sobrevivência daquelas comunidades locais. Convém terem uma ideia também que nesta zona havia lobos. E, tendo em conta o tipo de povoamento, que não é muito diferente do povoamento que é agora do que era na altura, portanto, comunidades distantes umas das outras, mas de povoamento concentrado, pequenas localidades de povoamento concentrado, o facto das pessoas andarem pelo campo era um perigo, precisamente por causa dos lobos. E há muitos relatos também de pessoas que eram atacadas pelos lobos, pronto, até que eles foram extintos em meados do século XX. Portanto, este tipo de paisagem que foi, portanto, a partir de finais do século XIX, esta propriedade de mato foi sendo arroteada, portanto, foi sendo mobilizada para a agricultura, e não foi de repente, obviamente. Portanto, começou pelas terras melhores e aos poucos foi-se estendendo. Isto começou, as primeiras leis de proteção dos cereais, de produção dos cereais, são de 1889.
O primeiro conjunto de leis consistente é de 1899, leis de proteção da cultura de cereais. Depois sofre um incremento com as chamadas campanhas do trigo a partir dos anos 30, já do século XX, do início dos anos 30. Portanto, as leis são de 1929, mas começam de facto em 1930. É a partir daí que começa uma leva grande. Portanto, começa com a venda em asta pública dos bens das ordens religiosas, portanto, o processo vai-se prolongando, acentua-se com as campanhas do trigo e, de facto, o Alentejo é praticamente todo ele mobilizado. É decretado, enfim, um bocado entre aspas, em 1950, que a terra que era mobilizável para a agricultura já estava tudo mobilizado para a agricultura. Portanto, esse processo só acontece nessa altura. E foi por razões económicas. Ou seja, onde é que eu quero chegar? É que este ecossistema da chamada steppe cerealífera, se deixar de ter agricultura, desaparece. Aparece outro, não é? Isso está em causa. Pronto. A paisagem muda, os ecossistemas mudam também, pronto, não é isso que está em causa. O que está em causa é que, se queremos preservar este ecossistema da steppe cerealífera, o primeiro passo é manter este tipo de agricultura, a chamada agricultura de sequeiro. Ora, a agricultura de sequeiro tem dois problemas. Um deles é que, primeiro, tem que haver adesão dos agricultores, porque sem eles não há agricultura. Não há de sequeiro e não há nenhuma, pronto. Portanto, mas tem que haver adesão dos agricultores. Primeiro passo. Segundo passo, e isso está previsto na candidatura, pronto, porque tinha que estar, acho eu, a agricultura é uma atividade económica. Sendo uma atividade económica, as pessoas não praticam a agricultura porque acham giro e porque têm tempo livre. As pessoas praticam aquilo porque vivem daquilo. E, ao viverem daquela atividade económica, que é a agricultura, têm direito a ter uma vida digna, como é óbvio. Ora, para isso, a agricultura, a chamada agricultura de sequeiro extensiva, tem que ser rentável. Pois se não for rentável, das duas uma, ou transformam noutra coisa qualquer, noutro tipo de agricultura, noutra atividade económica, ou desaparece, é abandonada e desaparece. Portanto, depois começa a aparecer, o ciclo natural começa a vir, porque uma terra que está sem ser trabalhada durante 10, 12 anos, começam logo a aparecer a esteve e começam a aparecer também, aqui nesta zona, as azinheiras. Vão aparecer, numa aqui, outra lá, pronto, e aos poucos vão se espalhando. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Que havia aqui dois polos importantes, ambos relacionados com a agricultura, que era, por um lado, a adesão de agricultores, que já se falou, e o outro era que, e eu continuo a achar isto, era que é importante haver pesquisa agronómica, pura e dura, que permita manter esta agricultura, tornando-a mais rentável. E não estamos aqui a tentar inventar a pólvora, nem a eletricidade, nem a roda, porque isso está tudo inventado. Só para lhe dar um exemplo, um tipo de agricultura que não recorre à irrigação, que é o chamado dry farming, tem 100 anos de existência, é de inícios do século XX. Portanto, não é uma coisa, isso é o topo da tecnologia agronómica. Não, existe. Quem tem aprofundado, que existe nos Estados Unidos, por exemplo, em larga escala, quem tem aprofundado muito esse tipo de agricultura, que recorre ou não recorre ou recorre ao mínimo de água, por exemplo, também, são os israelitas, que têm feito um trabalho fantástico. Há imensos produtos, inclusive hortícolas, que recorrem a muito pouca água. Portanto, não estamos aqui a querer inventar a roda. A creche, nós temos uma barragem enorme. Portanto, seria possível ter algum melhoramento agrícola, sem ter esta coisa que está a acontecer e a espalhar-se tipo mancha de gordura em cima da água, que é uma uniformização da paisagem. Ainda por cima, porque eu às vezes tenho tendência a achar que isto é comum e que faz parte de Portugal, é assim mesmo, que é, nós parece que não aprendemos grande coisa com os erros que fazemos. E já tivemos uma experiência que permitia termos aprendido muito com o que é fazer uma agricultura baseada numa monocultura, foi precisamente as campanhas de trigo. Mas antes disso já tínhamos tido uma outra experiência anterior com a vinha, que foi o oídio. Quando foi, em meados do século XIX, quando aconteceu a primeira praga do oídio, praticamente não atingiu o Alentejo. E porquê é que não atingiu o Alentejo? O que diz a bibliografia é que, porque no Alentejo as vinhas eram todas pequenas. Eu tenho para mim que o que marca a diferença não é as vinhas serem pequenas. O que marca a diferença é que não era um contínuo de vinha. Portanto, o detectar a praga num determinado sítio, como as vinhas não eram todas contíguas,
não havia uma mancha contínua de vinha, era possível isolar e tratar e atacar naquele ponto. Pronto, e agora estamos a voltar ao mesmo, que é uma mancha enorme de uma monocultura, portanto, de culturas de regadio, culturas permanentes, olival e amendoal, e pronto, vamos ver o que é que isto dá. Mas isto pode ser uma ameaça. Bom, agora, entretanto, há outra mais recente, que é a questão dos painéis solares. Isto pode ser uma ameaça à agricultura de sequeiro, que é precisamente aquilo que se quer proteger, porque é isso que suporta o ecossistema da estepe cerealífera e das aves estepárias. Não havendo essa investigação, não temos propostas, não temos soluções a apresentar aos agricultores. Portanto, se um agricultor tiver uma propriedade com terra de fraca qualidade, que é o que mais abunda aqui nesta zona, e vier um senhor a dizer, você não precisa fazer nada, a gente paga-lhe um X por mês e você não precisa de fazer nada. E a gente põe, durante 10, 15, 20 anos, painéis solares aí. 200 hectares de painéis solares. O homem é porreiro. Então está ali descansado, recebe, que não é tão pouco como isso, porque a renda para os painéis solares até é uma renda razoavelmente alta. E isto, pronto, pode ser isto, como pode ser a água da Alqueva não está muito longe, portanto, como pode ser também culturas permanentes de regadio. O que é que vocês achavam que os agricultores não iam aderir à reserva, ao projeto da reserva, ou quais eram as vossas... Castro Verde é uma zona de proteção especial, portanto pertence à Rede Natura 2000 e chama-se mesmo estepe cerealífera de Castro Verde. E o que põe algumas limitações à prática agrícola. E eu vou dar um exemplo muito concreto. A solução é encontrada por alguns agricultores, porque estas terras, como lhe disse, são relativamente pobres. O Campo Branco é uma zona, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista da capacidade de uso do solo, é fraca. Eu vou recuar um bocadinho no tempo para me fazer entender um pouco melhor. Vou recuar novamente a finais do século XIX. Em finais do século XIX, as explorações agrícolas tinham 3 tipos de valências. Tinham a valência agrícola, a valência da pastorícia e a valência da floresta. A floresta, enfim, da silvicultura, melhor dizendo. Trocando isto por miúdos. Tinham a valência agrícola, que era sobretudo de cereais e vinho ou olival. Em alguns casos, não todos, mas em alguns casos podiam ter vinho ou olival. Tinham a valência do gado, sobretudo gado miúdo, pequenos ruminantes, ou seja, ovelhas e cabras, que permitiam rentabilizar não só as terras depois da ceifa, como as terras em pousio, portanto, as terras não agricultadas, como até zonas incultas, e tinham ainda a silvicultura, nomeadamente o montado. Porque normalmente, isto no século XIX não é assim tão claro como isso, mas normalmente não se considera o olival, não se considera montado. Embora em alguns casos houvesse associação de olival com azinheiras. Era este conjunto, este articulado de gestão agrícola das explorações que permitia a sua rentabilização. Nos finais do século XIX, só para dar alguns exemplos que hoje em dia nos parecem estranhos, a grande rentabilidade da atividade agrícola não era da produção de cereais, era da produção de gado. Mas o gado tem uma grande vantagem em relação às produções agrícolas. É que o clima mediterrâneo, que não é de agora, é um clima irregular. A quantidade de chuva que cai varia de um ano para o outro. Muitas das vezes até pode cair mais chuva, mas cai nas alturas erradas, em termos agrícolas. Portanto, é uma atividade um bocado incerta. Pode haver 2 anos agrícolas bons e a seguir há 4 ou 5 péssimos anos agrícolas. O que é que pode atenuar isto? O gado. Porque o gado pode pegar nele, aqui não tenho, pego nele e levo para o outro lado. Os cereais você não pode fazer isso. Quer dizer, se não dá grão, não dá. Pronto. E depois ainda tinha outra valência, que era o montado. Para ter uma ideia que hoje em dia seria um pouco estranha, nos finais do século XIX, o montado de azinho é mais rentável do que o montado de sobro, ou os sobreiros. Porquê? Porque o montado de azinho era extremamente importante para a produção dos porcos de montanheira, aquilo que se chama o porco de montanheira. Ou seja, os porcos eram engordados no campo a comer várias coisas, nomeadamente a bolota da azinheira,
que é mais, em termos de nutrição dos porcos, é mais rica do que a do sobreiro. Isto inverteu-se bastante. Primeiro porque, enfim, a partir dos inícios do século XX, houve uma separação do que era a pecuária e do que é a agricultura. Ou seja, há agricultores que se concentram na produção pecuária, há agricultores que se concentram na produção agrícola e poucos têm as duas coisas. Essa foi uma questão. Segunda questão, a relação de rentabilidade entre o montado de asinho e o montado de sobro, que se inverteu completamente. O montado de asinho tem desaparecimento rápido, porque não tem rentabilidade nenhuma, quer dizer, um sítio ou outro é usado para o porco montanheiro, mas é pouco significativa. O montado de sobro não, porque tem a cortiça, que entretanto se valorizou imenso. O que é que isso significa nos dias de hoje? Significa que, no caso dos agricultores que estão focados na produção pecuária, que já não são só pequenos ruminantes, para já as cabras desapareceram. Portanto, aqui é ovelhas. E desapareceram porquê? Porque a cabra é um pequeno ruminante interessante em zonas de matos, em terras pobres, como tudo. E passou a ser a ovelha. Mas, para além da ovelha, ganhou imensa importância a questão das vacas, do gado bovino. Aqui também entra uma variável externa, que são os subsídios à produção. Portanto, é mais rentável, em termos dos subsídios, é mais interessante para o agricultor produzir vacas do que produzir ovelhas. Bom, o que significa que muitos agricultores, há agricultores que semeiam cereal, poucos, cada vez menos, porque o cereal é pouco rentável, porque a produtividade da terra é baixa, e há muitos agricultores que semeiam feno. Ou seja, o feno é um conjunto de plantas para a alimentação do gado. Ora, o cereal é colhido em pleno verão, é colhido em junho. E o feno é colhido mais cedo. É colhido em princípios de maio, às vezes em abril, porque o feno não pode ser colhido completamente seco. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Vocês já devem ter visto no campo aquele cereal, chamemos-lhe assim, eu já vou fazer a distinção. Há um que está só enrolado, pronto. Aqui depois tem os fios, que não se vêem, ao longe não se vêem os fios, e há outro que está protegido com plástico. O que está protegido com plástico é feno, o que está só enrolado é palha de cereal. Porque o feno é colhido ainda meio verde e depois é posto com plástico para fermentar. Portanto, ele não fermenta completamente, mas fermenta ligeiramente. Um dos apoios à agricultura, sobretudo à produção pecuária, tem a ver com a data de colheita do feno. Na altura em que o feno, isto varia um pouco de ano para ano, mas na altura, em princípio, em que o feno devia estar a ser colhido, é na altura em que as aves estepárias estão a nidificar no chão. Porque as aves estepárias não nidificam em árvores, porque não as há. Ora, os agricultores recebem um subsídio de perda de produção porque têm que recolher o feno mais tarde, ou seja, quando ele já está mais seco. Ou seja, quando ele é menos interessante do ponto de vista nutricional para o gado. E então recebem um apoio para compensar essa perda. E recebem esse apoio porque estão dentro de uma zona de proteção especial para a proteção das aves estepárias. E esta questão dos subsídios à agricultura tem introduzido muitas areias no sistema, muitas areias na engrenagem, porque às 2x3 aquilo que parece ser o ideal ou, enfim, o modelo teórico mais interessante para o agricultor é perceber que tipo de solo é que tem, que tipo de clima é que existe, como é que é o mercado, não sei o quê, fazer aquela avaliação, ok, vou produzir cereal, ou vou produzir ovelhas, ou vou produzir o que é que seja. Há um outro elemento externo que introduz imenso ruído e que vira isto tudo de pernas para o ar, que são os subsídios da União Europeia. Os subsídios da União Europeia não são definidos, ou antes, os valores e o que é que vai ser subsidiado pela União Europeia não é decidido em função das chamadas agriculturas dos países periféricos. São definidos em função das agriculturas dos países que têm, de facto, peso na tomada destas decisões. Portanto, não depende dos países mediterrâneos, basicamente. Depende da agricultura do centro da Europa. E então, isto tem trazido imenso ruído, imensos problemazinhos de gestão diária.
A data a partir da qual se pode fazer a colheita de feno é definida ano a ano. Ou seja, junta-se um grupo onde estão representantes dos serviços agrícolas, onde estão representantes dos agricultores, onde está, por exemplo, um representante da Liga para a Proteção da Natureza, que é representante, que está a representar a componente ambiental, digamos assim, e então definem um dia a partir do qual os agricultores podem colher o feno. Esse dia não é obrigatório. Só é obrigatório para aqueles que querem depois receber o subsídio. Quem não quiser receber o subsídio, pode quando quiser. Isto tem trazido muitos atritozinhos, muitos pequenos conflitos. As pessoas acham que, porque, por exemplo, o facto de estarem numa zona de proteção especial das aves estepárias, têm limitações ao plantio de árvores, nomeadamente montado, nomeadamente olival. E como há este passado e há este ponto de situação, ou esta situação de haver alguns conflitos, isto provoca algumas desconfianças nos agricultores. Que é, eles vêm dizer isto, mas se calhar não me estão a contar a história toda. Se calhar isto depois, eu não vou poder fazer isto, eu não vou poder fazer aquilo outro, eu não vou poder não sei o quê. Portanto, e é este às vezes o problema. As pessoas às vezes reagem num quadro de que reagem contra. Porque acham que determinado tipo de entidades ou determinado tipo de pessoas, por sistema, tomam posições contra. E às vezes é difícil dizer, não, ouçam o que a gente tem para dizer. Às vezes o ponto, o busilhas da questão é, não reclamem já, ouçam primeiro. E tenham confiança e acreditem naquilo que estão a ouvir. Às vezes o ponto é esse. E possivelmente foi esse o ponto, porque a determinada altura talvez os agricultores tenham percebido, bom, está aqui a Associação de Agricultores, eles sabem melhor que nós, mas sabem o que é que se passa. Portanto, não faz sentido a Associação de Agricultores estar a esconder informação que mais tarde, uma confusão qualquer, portanto, ok. Portanto, nós estávamos à espera que houvesse algumas, sobretudo reticências, mesmo que não houvesse uma posição frontalmente contra, pelo menos que houvessem resistências. E aparentemente não houve. Só para ter uma ideia, portanto, aqui não há terrenos públicos. Noutras zonas do país haverá, noutras zonas da biosfera há de facto terrenos públicos que fazem parte da reserva da biosfera. E porquê é que eu estou a dizer isto? Por causa das zonas núcleo. A reserva da biosfera, portanto, tem um zonamento, tem 3 zonas, e tem a zona núcleo, que são zonas mais sensíveis. E quando existem terrenos públicos, é mais fácil, porque naturalmente esses terrenos integram a zona núcleo. Aqui não há terrenos públicos. O que é que se assemelha a terrenos públicos? As propriedades que a Liga para a Proteção da Natureza comprou nos anos 80. Só que é pouca, a área é pouca. E são dispersas, portanto, não são... Há uma ou outra encostada, elas são umas 6 ou 7, talvez. Há uma ou outra que confrontam, mas há muitas que são espalhadas. Portanto, estava uma zona núcleo assim um bocado estranha, porque dispersa. E então nós precisávamos que agricultores aderissem, e essa adesão tinha que ser voluntária, a autorizarem a integração das suas propriedades na zona núcleo, para nós termos uma área suficiente. E logo nessa reunião, em que o objetivo era saber se eles estavam interessados ou não e se estavam empenhados, portanto não bastava estarem interessados passivamente, era importante que estivessem motivados, não só a esmagadora maioria, houve questões, pronto, que é natural, e perguntas, e pronto, que é perfeitamente natural e legítimo, mas não só os agricultores concordaram, como até houve pessoas a disponibilizar as suas propriedades para a zona núcleo, que aquilo foi um sucesso. Pronto, mas eu acho que isso tem a ver com o envolvimento, sobretudo da Associação de Agricultores, pronto, e com eles terem percebido, pronto, porque as outras entidades também são locais, não é a Direção-Geral não sei o quê, que vem de lá, que não sabe muito bem o que é que se passa aqui, pronto, é pessoal da Câmara e da Liga para a Proteção da Natureza, que inclusive a Liga para a Proteção da Natureza também é proprietário agrícola, portanto também tem agricultura. Pronto, e por isso correu melhor do que estávamos à espera e pronto, esse momento foi decisivo. Foram completamente integrados no processo, não é? Eu acho que isso faz também diferença, não é? E porque já havia esse passado. Portanto, esse projeto já vinha de 20 anos antes, com o trabalho em conjunto, a própria Liga para a Proteção da Natureza tinha uma equipa aqui, que se manteve de uns anos para os outros, era proprietária. A Liga para a Proteção da Natureza não agriculta os terrenos diretamente, porque não é a sua vocação, é uma associação ambientalista, mas arrenda os terrenos, portanto há a agricultura lá a decorrer. Pronto, e havia a Rita Alcazar, que já conhece, que é responsável pelo projeto há imensos anos,
conhece os agricultores todos, anda sempre, é ela que conversa com eles, é ela que trata dos arrendamentos. Portanto, há essa confiança também pessoal, porque isto, nestas comunidades a questão pessoal é determinante, para se ter confiança ou não naquilo que a pessoa diz E nos processos, não é? e nos processos, sim, em tudo, é verdade. Vocês, quando pensaram na candidatura, quando elaboraram, como é que vocês viam a sustentabilidade desta proposta? Porque, tudo bem, consegue chegar à classificação, é fantástico, não é? É um momento importante, mas depois como é que viam, ou como é que previam esta... deviam prever, não é? Portanto, deviam ter uma ideia já daqui a 10, 15 anos, não é? Como é que se vai sustentar? Porque se as coisas não acontecerem desta maneira, a probabilidade é que percam essas características. É possível, sim. É sempre possível. Há algumas questões prévias. Primeiro, uma classificação, seja ela qual for, pela Unesco, só por si significa pouco ou nada. A Unesco tem 4 tipos de classificações. Tem o património da humanidade, tem o património cultural e material, tem as reservas da biosfera e tem os geoparques. E nenhuma destas classificações, só por si, porque isto não é um prémio, nenhuma das classificações só por si significa grande coisa. Não, depende do que se fizer com ela. Quando apresentámos a reserva da biosfera, enfim, o projeto de classificação de Castro Verde como reserva da biosfera, a nossa candidatura foi das primeiras a ter obrigatoriamente um plano de ação, porque antes disso não tinham. Até não se percebe como é que era possível não ter um plano de ação. Pronto, ok. Mas também não nos facilitou muito a vida, porque nenhuma das outras candidaturas tinha plano de ação. Portanto, não tínhamos onde ir buscar exemplos. Portanto, tivemos que andar ali um bocado a partir pedra e tentar perceber, e com montes de dúvidas, e fazer e refazer, pronto. Mas pronto, foi importante. Portanto, o determinante nesta classificação, ok, é a classificação em si, é o reconhecimento de que, sim senhora, aquela zona tem características para. E depois é o plano de ação. O plano de ação está concebido, está pensado e concebido para 10 anos, tem medidas a curto, médio e longo prazo, sendo que o longo prazo são os tais 10 anos, tem um orçamento, porque o grosso das atividades que estão previstas no plano de ação foi feito com a integração de atividades que já estavam previstas serem feitas e que assim foram integradas, porque isso permite articulá-las, quer por parte da Câmara Municipal, quer por parte... Obviamente que a Câmara Municipal tem mais, porque tem um orçamento que não se compara com as outras duas, mas também por parte da Liga para a Proteção da Natureza e por parte da Associação de Agricultores de Campo Branco. Às vezes, e na altura até houve algumas conversas neste sentido, porque de repente surge, porque nós tivemos que apresentar um plano de ação e um orçamento. Surge a questão que é, mas que raio, um município tão pequeno, de interior, que não tem grandes recursos, como é que apresenta um plano de ação? Eu posso estar a cometer um erro qualquer, mas acho que ronda os 6 milhões de euros. Como é que isto pode ser? Bom, pode ser primeiro porque é para 10 anos. Então não é para fazer 6 milhões de euros ali num espaço de 1 ou 2 anos. Portanto, é para 10 anos. Portanto, isto é um horizonte dilatado. Depois, porque está integrado no plano de ação um conjunto, porque nem todas as ações que estão previstas no plano de ação são ações especificamente direcionadas para este ecossistema. Temos outras ações que têm a ver com a questão das alterações climáticas e coisas de um cenário muito maior. O que é que está lá previsto, por exemplo? Manutenção de caminhos rurais. Por que raio é que está a manutenção de caminhos rurais prevista no plano de ação da Reserva da Biosfera? Porque é isso que permite manter as populações nas zonas rurais. Porque se os caminhos se forem degradando e as pessoas tiverem cada vez mais dificuldade em chegar aos montes e às casas isoladas, deixam de residir lá. E nós já sabemos o que é que dá a desertificação das zonas rurais. Dá um aumento da incidência de roubos, por exemplo, porque vão roubar gado, porque vão roubar o que seja, porque não há ninguém nos campos. A questão dos incêndios, embora aqui não seja grave, não é uma zona florestal, mas também há incêndios. Pronto, há uma série de questões. E porque é importante manter o território ocupado.
A relação de uma comunidade com o território é determinante e mais a mais neste caso em que nós queremos preservar este ecossistema. É importante que haja pessoas a residir lá. Mas durante 10 anos a manutenção dos caminhos rurais, como deve calcular, não são 10 euros. Portanto, é um montante ainda razoável. Depois, coisas que já estavam previstas, que era a renovação de algumas hectares. Porque as localidades maiores, as aldeias, pronto, as localidades que concentram a partir de algumas centenas de habitantes, todas elas têm 1 hectare. E como já têm muitos anos e a tecnologia evoluiu imenso, as hectares, há um processo agora de renovação dos equipamentos das hectares, que são várias. Portanto, logo aí é mais não sei o quê. Depois é o aquecimento da água das piscinas, que passa a ser com painéis solares em vez de não sei o quê. Pronto, há estes investimentos que não têm a ver especificamente com a reserva da biosfera, mas que também estão lá previstos, porque têm a ver, enfim, com a mitigação dos efeitos das alterações climáticas. Mas também há, pronto, a questão dos caminhos rurais tem a ver diretamente com a reserva da biosfera. E há o tipo de ações que estão lá previstas e que também têm a ver, nomeadamente, por exemplo, há várias cátedras da Unesco em várias universidades portuguesas. A Universidade de Coimbra tem uma cátedra da Unesco para a biodiversidade, a Universidade de Évora tem uma cátedra da Unesco para o património cultural e material e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem uma cátedra da Unesco para as questões agrícolas. E a Associação de Agricultores do Campo Branco já tem um protocolo com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para colaborações, para apoios técnicos a vários níveis e tal. Não sei, eu não conheço o protocolo, mas naturalmente tem a ver com o setor agrícola. A ideia era que, pegando nesse protocolo e talvez aprofundando um pouco mais e alargando o seu âmbito para além da Associação de Agricultores às entidades que são as entidades gestoras da reserva da biosfera, a nossa ideia era fazer a tal investigação e monitorização e divulgação de técnicas agrícolas que permitissem ir aumentando a rentabilidade da atividade agrícola. A própria Liga para a Proteção da Natureza já tem alguma investigação feita, só que são projetos naquele tempo. Pronto, acabando aquele tempo, chega. Acabou. Ou os agricultores se motivaram e pegam nele, ou se não pegam, aquilo fica por ali. E que projetos é que teve e que foram interessantes e que mereciam ser aprofundados? Teve um de sementeira direta, e a sementeira direta é muito importante porque a produção de cereais tem um problema complicado ao nível da erosão do solo, porque a terra está durante meses sem nenhuma proteção vegetal. Portanto, quando chove, a água naturalmente arrasta a terra, para além de estar exposta aos outros elementos, ao vento, ao sol, por aí fora, que pronto, é mau em termos do nível de matéria orgânica no solo. E a Liga para a Proteção da Natureza teve um projeto que foi limitado no tempo, de sementeira direta. O que é que isso significa? O solo não é revolvido e, em vez disso, a semente é injetada por baixo. Portanto, aquilo vai fazendo um pequeno sulco estreito e deixando a semente um pouco abaixo do nível do solo, mas mantém o coberto vegetal que permite, as raízes seguram a terra. Bom, esse foi um. Outro foi um projeto de injeção de lamas das hectares no solo. Portanto, aquelas lamas que se vão acumulando nas hectares, aquilo era retirado das hectares, aliás, aquilo tem que ser retirado, era retirado e era injetado no solo. Isso permitia inserir, um pouco abaixo da superfície do solo, inserir alguma matéria orgânica, portanto, injetar um pouco abaixo do solo. A ideia podia ser retomar esses projetos, ou não. Imagino que esses projetos, a sua implementação era caríssima. A sementeira direta não é. Essa experiência produziu resultados, não queria qualificar, positivos, ou seja, perceberam que isso tinha impacto. Sim. E que era uma boa... Em termos ambientais. A sementeira direta também é interessante em termos económicos, porque os agricultores poupam trabalho em todos os trabalhos de mobilização de solos. Portanto, é semear diretamente. O problema não é da sua rentabilidade económica, nem sequer é daquilo que implica em termos de investimento em máquinas agrícolas. Não é por isso. É uma questão de mentalidade. Porque os agricultores, para semear, têm que lavrar. Portanto, ponto. Pronto, e é preciso trabalhar, não era no desenvolvimento da técnica, mas era preciso trabalhar com eles para começarem a experimentar. Porque aquilo depois, começando alguns a experimentar e vendo que a coisa resulta, os outros aos poucos. Essa é uma coisa. A outra coisa é um aspecto que para mim é determinante, que está definido no plano de ação e que deveria ter sido
na minha modesta opinião, deveria ter sido feito logo, que é a definição de indicadores. É absolutamente necessário nós termos indicadores definidos para irmos acompanhando e para irmos avaliando aquilo que se vai fazendo. Indicadores não só ao nível ambiental, que tivessem a ver com alterações climáticas, até das alterações climáticas mais gerais, ou alterações que tivessem a ver com a visitação turística, ou alterações que tivessem a ver com as mudanças de trabalhos agrícolas e pudessem implicar alterações na presença de pessoas no campo e que possam levar à diminuição de algumas comunidades de aves estepárias, por exemplo. Ou ter indicadores em relação à atividade agrícola, ao facto de a sementeira direta versus a sementeira tradicional. A injeção de lamas, suponhamos que avançava, ou não. Pronto, ir acompanhando, isto a vários níveis. Por exemplo, a manutenção de caminhos, que influência é que tem na manutenção de pessoas a viverem nos espaços rurais? Se nós não tivermos indicadores, estamos a fazer as coisas à toa, porque depois não sabemos se aquilo resulta, se não. Pronto. E isto deveria ter sido feito logo, porque nós estamos há 4 anos. A reserva da biosfera faz 4 anos daqui a 2 semanas. E não há indicadores. Portanto, não sabemos o que é que aconteceu entretanto. Se é que aconteceu alguma coisa, mas pronto, não sabendo, não se pode, tomar opções, o que é que seja, porque não se sabe. Quer dizer, é um bocado assim. O que é que eu trouxe aqui? Como é que... Olha, eu... Nasceu onde? Nasceu em Lisboa? Não. Sim, na zona de Lisboa, em Loures, arredores, sim. E a minha família não tem nada a ver com o Alentejo. E eu comecei, o primeiro contacto que tenho com o Alentejo é com Mértola. Porque, eu tenho um percurso de vida assim um bocadinho atribulado, mas muito rapidamente eu cheguei porque houve um momento da minha vida que tive algum interesse por uma coisa um pouco estranha, que é a antropologia física. E então comecei a trabalhar com mais pessoas, ainda em Lisboa, nos esqueletos que vinham da escavação de Mértola. Basicamente aquilo era a limpar, estudá-los, identificar sexos, idades à morte, doenças, tal. E foi nessa situação que comecei a vir a Mértola, para apoio às escavações arqueológicas. Eu não sou arqueólogo. Eu não conhecia Mértola a primeira vez que lá fui. Gostei imenso, gostei sobretudo das pessoas. Comecei a vir nas férias. A primeira vez que vim foi numas férias do Carnaval de 81, salvo erro, 1981. Depois comecei a vir no verão, porque gostei, não sei o quê, e vinha. Claro que vir para uma escavação arqueológica no verão é muito diferente depois de vir para a comunidade. Porque aquilo é uma festa. Estão ali 20 ou 30 fulanos, todos estudantes universitários. Ok. Vida porreira, é certo que o gajo tem que estar ali um dia inteiro ao sol e tal, não sei o quê. Mas depois... É verdade. E aquilo estava assim um bocado naquela base do folclore. Só que, a determinada altura, ou seja, no final, eu entretanto percebi que a antropologia física ou entrava naquilo a sério, e para isso precisava estudar anatomia, precisava de saber muito mais do que aquilo que sabia, ou entrava naquilo a sério, ou era melhor deixar, porque já não ou evoluía ou não evoluía. E então decidi mudar e mudei para a antropologia. E estava a estudar antropologia e no fim do meu 3º ano deu-me um vibe e fartei-me de Lisboa e pensei, eu estou farto disto, vou-me embora. E vou-me embora para onde? Para Mértola. E então vim para Mértola no final do meu 3º ano, vim para Mértola, dar aulas, porque na altura era fácil, e estamos em 1985, quando eu vim para Mértola, era relativamente fácil dar aulas, e eu, sendo de antropologia, tinha alguma dificuldade, mas como havia falta de professores, a coisa foi correndo. Depois fui-me ligando mais ao campo arqueológico, estava a dar aulas e a colaborar com o campo arqueológico. Depois, a determinada altura, abriu uma escola profissional em Mértola. Eu fui diretor da escola profissional ainda durante algum tempo. E depois aquilo, por questões também pessoais, eu pensei, já chega de Mértola. Mértola, quando eu fui para Mértola, era complicado morar em Mértola. Muito complicado. Até houve uma anedota que circulou que era o fora de Mértola e antes de Mértola e fora de Mértola. Porque, de facto, não havia rádio. Havia 2 canais de televisão. Eu não tinha carro na altura. O acesso. Eu fui para Mértola no início do ano letivo dar aulas, só fui a casa no Natal. Porque eu não conseguia ir no fim de semana. Não tinha carro. Adiante.
E pensei, epá, já chega de Mértola. E foi nessa altura que decidi vir para Castro Verde. Também a coisa se conciliou porque a escola profissional que existia na altura em Mértola, ainda existe, mas agora já é outra, já tem outro nome, inclusive, abriu um polo aqui em Castro Verde. Vim para Castro Verde, aqui para a escola, ao fim de 2 ou 3 anos houve uma reestruturação na escola, fecharam de Castro Verde, eu fui despedido e entretanto abri o concurso. Eu entretanto tinha feito, estava a fazer ainda, uma pós-graduação em turismo, ao fim de poucos meses de ter sido despedido, porque na altura o turismo estava um bocado a começar a ganhar interesse e as câmaras estavam a começar a ganhar vontade de fazer e de ter coisas disponíveis e de atrair visitantes e por aí fora. Abri o concurso para um técnico de turismo na Câmara Municipal de Aljustrel e eu fui para lá trabalhar. E depois disso, eu fui trabalhar em 2000, agora já não me lembro, 2002 ou 2003, para a Câmara Municipal de Aljustrel. Enquanto estive, e eu ainda sou funcionário da Câmara de Aljustrel, depois estive aqui 6 anos em Castro Verde como secretário do vereador, durante 6 anos. Depois, em 2017, voltei para a Câmara de Castro Verde, de Aljustrel, e agora estou na Direção Regional de Cultura em Mobilidade. Pronto. O que é que me fez vir para Mértola? Foi sobretudo o campo arqueológico de Mértola. Porque o campo arqueológico de Mértola era um projeto fabuloso. Era e é um projeto fabuloso. E é aquele gozo de primeiro de perceber o que é isto, o que é esta realidade, o que é que são estes sítios. E depois o perceber que há uma série de gente com vontade de fazer coisas, de intervir na comunidade, e você vê resultados desse trabalho. Que é uma coisa fabulosa. Pronto, e isso é uma coisa altamente motivadora, não sei o quê. E depois, é verdade que eu trabalhei quase 30 anos na área do turismo, mas não deixei de ser antropólogo por isso, até porque fui fazendo o trabalho por gosto pessoal, continuei a fazer, e pronto, agora, enfim, há uns anos desta parte, estou concentrado em perceber o que é que se passou, não no Alentejo, porque esse é outro mito, o Alentejo não existe. O Alentejo é uma zona muito grande, é 1/3 do país em área, e é uma zona muito grande com imensas diferenças. E eu já me irrita um bocado, conheço o Silva Picão. Pronto, o Silva Picão, existe um livro que se chama Através dos Campos, de um senhor chamado José da Silva Picão, que é um senhor da Zona de Elvas, um agricultor da Zona de Elvas, que fez um livro nos inícios do século XX. O livro, eu agora já não me lembro exatamente da data da primeira edição, mas a primeira edição é de 1904, é mesmo do início do século XX. Como é que funciona uma exploração agrícola no Alentejo, com os nomes todos, do quem é que faz o quê, os nomes, como é que é os contratos de trabalho, quanto é que ganham, que direitos têm, não sei o quê, tudo ali com muito pormenor. E então, já me chatei um bocado que quando se fala no Alentejo se fala no Silva Picão, porque aquilo é aquela realidade de Elvas. Aqui em baixo as coisas são muito diferentes. Fica como referência, Porque não há mais nada. Quer dizer, não há mais nada. Até há. Só que é preguiça. Porque como aquilo está tudo muito bem sistematizadinho e editado em livro, é muito mais fácil. A outra é a informação muito mais dispersa. E depois eu também tenho aqui uma pequena zanga com os meus colegas antropólogos, porque vai tudo para trás dos montes, fazer coisa das festas dos rapazes e daquelas coisas, ou então está tudo numa hiperurbana dos géneros e das discriminações e das imigrações. E não fazem ideia do que é que se passa aqui, nem ninguém quer saber, nem ninguém sai de Lisboa, a não ser para ir, se calhar, de férias para o Algarve ou coisa que valha. Bom, e então eu estou concentrado em perceber o que é que se passa no Baixo Alentejo, concretamente na metade sul do Baixo Alentejo, no período sensivelmente de 1870 a meados do século XX, que é o período em que isto muda, de facto. E, depois só há outra mudança muito mais tarde, que é com a adesão de Portugal, na altura à CEE e agora à União Europeia. Pronto, começa a haver dinheiro a rodos e, de facto, isso introduz muitas alterações e mesmo a relação que as pessoas, entretanto, que os agricultores estabelecem, porque deixa de haver agricultores e passa a haver empresários agrícolas, e isso significa muita coisa. Os agricultores fazem porque já os seus pais faziam assim. Enfim, estou exagerado. Sim. Mas é um bocado
eu ia dizer inércia, mas inércia tem uma conotação um bocado... Porque é assim. Okay. É um padrão, foi assim que eles foram ensinados. Exatamente. Os empresários agrícolas não é nada disso. Fazem contas e decidem em função das contas que fazem. Nem querem saber. Portanto, os terrenos que nós vemos aí, todos esses projetos das culturas regadas, das culturas permanentes regadas, são os agricultores que fazem contas. E a maior parte dos terrenos são arrendados, normalmente são contratos de 10 anos, dali a 10 ou 15 ou 20, se aquilo deixar de dar, são arrendados, vão-se embora e quem ficar atrás que fecha a porta e pronto. Portanto, é outra atitude, é outra relação, sobretudo para as pessoas de cá. E fala-se muito também na questão da alteração da paisagem. A paisagem está a mudar muito e não sei o quê. Eu acho que isto as pessoas deviam parar um bocadinho para pensar, porque o que se passa é que não é a paisagem que está a mudar e em função disso a relação das pessoas está a mudar com essa paisagem, porque a paisagem é outra. Não, o processo é o contrário, porque o que aconteceu foi que a relação das pessoas com a comunidade, a relação das comunidades com a paisagem mudou, porque as pessoas deixaram de circular pelo campo, as pessoas não estão de carro, e isso é muito visível. As microtoponímias, qualquer cantinho, qualquer caminho, qualquer coisa tinha o seu nome. Isso está-se a perder rapidamente e completamente, porque as pessoas deixaram de ter essa relação com a paisagem, com o seu território. E em função disso é que surge isto agora. Porque o território, as pessoas não têm nenhuma relação especial com o território. Está ali, pronto, a paisagem é muito bonita. Está bem, mas a paisagem não existe para as pessoas que lá estão. A paisagem existe para quem vem de fora. Um fulano de uma aldeia não diz, eu moro numa paisagem linda. Não, quer dizer, nem sequer é paisagem. Pronto, é o quê? As pessoas não entendem, não a referenciam assim e também não a entendem como uma paisagem. É aquilo, pronto, ele está ali. São searas, são o que for. Quem chama paisagem àquilo são os urbanos, não são as pessoas que lá moram no campo. Olha, eu tenho uma preocupação, você há bocadinho levantou um bocadinho a questão, eu não respondi por aí, mas eu tenho alguma preocupação em relação a esta reserva da biosfera. E antes de dizer o que vou dizer, vou já fazer uma declaração de intenções. Que é, eu como lhe disse, eu tive 6 anos na Câmara Municipal de Castro Verde como secretário do vereador, não como técnico. Ou seja, é um cargo de confiança de uma Câmara com o Executivo CDU. Entretanto, o Executivo mudou em 2017. Neste momento é um Executivo do Partido Socialista. Portanto, isto para ficar claro, para não haver dúvidas. Agora, eu receio, eu também não tenho acompanhado, porque não só voltei para a Câmara da Austrália, e, entretanto, dá uns meses para cá, estou na Direção Regional de Cultura, portanto, não acompanhei tanto de perto, acompanho como cidadão, mas não como pessoa envolvida diretamente nesta questão da reserva da biosfera. Mas esta questão deixa-me um bocadinho preocupado. Porque aquilo que eu me apercebo por parte da população local é... você lembra-se daquilo da reserva da biosfera? A resposta da pessoa. Pois é verdade. Então, como é que isso está? Porque deixou de haver esse... Não acontece grande coisa, portanto, as pessoas até se esquecem que isso existe. O que leva algumas pessoas daqui da comunidade a encarar a classificação de reserva da biosfera como um prémio. Ou seja, não é uma coisa que formalizou-se ou estruturou-se uma forma de funcionamento e objetivos claros para... E o importante é o que se faz a partir daí. E as pessoas veem isso como um prémio. Portanto, ok, é uma coisa que aconteceu lá atrás, já passou, pronto, ok, é porreira, é como, sei lá, como a batalha foi ali em cima de Orique. Pronto, okay. É uma coisa que ficou lá para trás. Pois, sim, está bem. Marco Okay. histórico, não é? Pois, assim, uma coisa qualquer. Que não é. E isso preocupa, mas as pessoas terem essa noção é um mau indício. Depois, outro aspecto, eu disse-lhe há pouco que, pronto, as reservas, isso sabe, que as reservas da biosfera têm um zonamento, tem 3 zonas, basicamente. E, como lhe disse também, a zona núcleo foi por adesão voluntária de alguns agricultores. Não trabalhando com os agricultores, a coisa vai ficando lá para trás, num sótão do nosso cérebro. E eu tenho algum receio que um dia destes a reserva da biosfera de Castro Verde não tenha núcleo. Porque, entretanto, vão acontecendo coisas,
vão-se alterando os apoios à agricultura, vão surgindo outras hipóteses de os agricultores terem algum rendimento, que nem todos passam pela agricultura, nomeadamente os painéis solares. E receio bem que haja agricultores a dizer: você assinou um papel, não, mas eu agora já não quero. E, em princípio, as propriedades que pertencem à Liga para a Proteção da Natureza, essas em princípio ficarão. Em relação às outras tenho dúvidas. E não foi fácil, porque os agricultores queriam, obviamente, e percebe-se, e faz todo o sentido, queriam garantias de que, então depois não me vem dizer que eu não posso fazer não sei o quê porque estou na zona núcleo. Eles querem garantias, como é óbvio. Que eles, não sei, têm dúvidas que não havendo um trabalho de acompanhamento, de falar com as pessoas, não sei o quê, porque isto tem muito a ver com o envolvimento das pessoas a nível pessoal. E depois ainda há outra coisa, que é, o que ficou definido na altura foi que quem é que são as pessoas com que o visitante fala quando chega a um sítio que não conhece? A maior parte das pessoas não é com o pessoal do posto de turismo, porque a maior parte das pessoas não vão ao posto de turismo. Porque quando chegam aos sítios já sabem o que é há para ver e como é que vão, e quando é que está aberto e quando é que está fechado, porque está tudo disponível, vão ao site da Câmara ou outro sítio qualquer, e está disponível. Quando vêm, pouca necessidade tem que ir a um posto de turismo. Portanto, a maior parte das pessoas nem sequer vão ao posto de turismo. Então falam com quem? Com o empregado de mesa do restaurante onde vão almoçar ou jantar, com a pessoa que está na recepção do alojamento onde ficam a dormir, ou com alguém que... Isso implica falar com as pessoas. Para as pessoas saberem o que é, para poderem, por seu turno, dizerem: não, há isto, é assim, faz-se assado, há aquele outro... Enfim, dar indicações às pessoas. E isso não foi feito. O que significa que pode acontecer... Não sei se acontece, mas pode acontecer, um visitante chega e tal, não sei o quê, dá aí uma voltinha e vai almoçar. Está a almoçar com a família e tal, não sei o quê, acaba de almoçar, está na altura de pedir a conta e de pensar o que é que vai fazer e diz: escute lá, mas isto é uma reserva da biosfera, o que é que a gente pode ver? Não sei, é melhor perguntar, depois ninguém sabe. Nem sequer está assinalado às entradas do concelho, faça assim, faça assado, não buzine, não... sei lá, uma coisa qualquer, porque acabou de entrar numa reserva da biosfera. E a pessoa pensa: uma reserva da biosfera, o que é que isto será? Nem toda a gente sabe. As pessoas entram num concelho, para já, ok, se calhar até sabem que passaram de um concelho para o outro, mas não sabem quando é que entram, quando é que saem de uma reserva da biosfera. E isso era interessante. Até, pronto, podia ser um chamar da atenção, mas o objetivo de facto não era o chamar a atenção não buzina ou coisa que valha, mas sim dizer: você entrou numa reserva da biosfera, isto é uma coisa da Unesco, atenção que não é uma coisinha qualquer. O que é que será isto, uma reserva da biosfera? Então vamos lá saber. Mas depois ninguém sabe. E eu tenho um bocado de receio, juntando às outras coisas todas. A agricultura, a água de Alqueva está a chegar aí, com os olivais, os amendoais e mais não sei o quê. Olha, para você, agora vou-lhe dar uma informação curiosa. Quando se fala em montado, eu se lhe falar em montado, você tem uma imagem do que é um montado. Então, e sabe que há projetos de montado de sobreiro de regadio? Então, também se chama montado ou não? Se calhar não. Se calhar sim, não sei. Mas é curioso, não é?